A paz do Senhor, amadas de Cristo. Eu já estava com saudade, mas graças a Deus que nós estamos de volta, amém? E eu tenho uma mensagem aqui do coração de Deus para o seu coração nessa manhã. Se você estiver em posse da sua Bíblia, abra juntamente comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do primeiro versículo, o qual diz a palavra do Senhor. Moabe invade Judá. Depois que aconteceu estas coisas, os filhos de Moabe e de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à guerra contra Josafá. E vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: contra ti vem uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria, e eis que eles estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Irmão, certamente que o rei Josafá, ele estava diante de um grande conflito, uma grande crise que ele estava vivendo. O reino das trevas havia se unido contra o rei, contra o povo de Judá. Certamente com a permissão do Senhor. Porque se nós formos ver no livro de 2 Crônicas, o qual nós estamos lendo, no capítulo 19, nós vamos ver ali Jeú repreendendo o rei Josafá por causa da aliança que ele havia feito com o rei Acabe, com o idólatra rei Acabe. E que certamente viria a ira do Senhor, viria a consequência. Mas o que eu aprendo com o rei Josafá, que mesmo ele sabendo do que ele havia feito errado lá atrás, por ele ter feito esta aliança, né, mesmo ele sabendo que ele havia agido errado diante do Senhor, ele não fica prostrado, chorando e se lastimando e dizendo: ah, meu Deus, se eu talvez não tivesse feito essa aliança, ah, Senhor, por que eu fiz essa aliança? Por que eu fui fazer essa aliança? Não, o rei Josafá, ele não fica se lastimando, ele vai orar ao Senhor. E eu aprendo muito com ele. Porque quantas vezes a gente já não ficou chorando, se lastimando pelo leite derramado, por algo que a gente fez lá atrás, e que ao invés de orar, a gente fica chorando, a gente fica o tempo todo se culpando, e o inimigo, muitas das vezes, sabendo disso, fica nos acusando, e ao invés de orar, a gente fica se sentindo culpado. E eu aprendo que o excesso do passado, ele vai nos levar a uma depressão. Então, se eu ficar o tempo todo chorando e me lastimando por algo que aconteceu lá atrás e me achando impossibilitada de resolver a situação, eu acabo caindo numa depressão. Mas o rei Josafá não. Mesmo diante da aliança que ele havia feito errada, ele foi até o Senhor. Ele foi orar, buscar em Deus a resposta, buscar em Deus a solução, colocar diante do Senhor a sua fraqueza. Ele ora a Deus. E quando ele ora a Deus, certamente o Senhor direciona ele a entrar num jejum, não só ele, como todo o povo de Judá, né? Eu trago isso para a minha vida, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que é a caixa de males que não sai senão com jejum e oração. Em algumas situações é necessário a gente jejuar. Algumas situações é necessário a gente levantar um clamor pela madrugada. É uma coisa que eu aprendo com Deus, que diante de uma batalha, nós temos que sempre apresentar o Senhor. E Ele vai nos dar estratégia, de que forma a gente vai vencer aquela batalha. E eu creio que o Senhor direcionou o rei Josafá, que ele viesse a jejuar. O Senhor naquele momento não estava olhando para as falhas dele, para o erro dele e acusando a Josafá. Não. O Senhor, ele se coloca na frente daquela batalha. Ele se coloca na frente daquela peleja. Porque Deus então toma um servo dele e diz para o rei Josafá que naquela peleja eles não teriam que pelejar, porque o Senhor pelejaria por ele. E às vezes a gente se prostra diante de uma situação porque a gente lembra que talvez a gente tenha sido culpado por aquilo ali, por ter feito ou por não ter feito aquela situação, e a gente fica se colocando o tempo todo, chorando, se lastimando, quando o Senhor quer de nós tão somente que a gente venha orar a Ele, confessar a Ele aquilo que nós fizemos de errado, ou se agimos errado, ou se nos precipitamos. O Senhor, Ele quer que nós venhamos colocar diante dEle, porque quem nos dá a vitória é o Senhor. O inimigo certamente ele vai te acusar. Ele vai nos acusar, ele é o nosso acusador.
Mas o rei Josafá, ele não olhou para isso. Ele se prostrou diante do Senhor e foi buscar a solução. E eu aprendi muito com isso, irmãos. Eu aprendo porque quantas das vezes eu me pegava pensando em coisas que eu agi errado, ou que eu me precipitei, aí deu errado. E a gente se sente indigno de orar ao Senhor. Não, eu estou passando por isso porque eu errei, porque eu agi dessa forma. Mas não é isso que o Senhor Ele quer de nós. Que nós venhamos a reconhecer sim a nossa falha, o nosso erro, a nossa fraqueza. Mas não ficar sofrendo por isso. Colocar diante do Senhor, daquele que pode nos dar a solução. E foi o que o rei Josafá fez. E diante de uma batalha, de um conflito que certamente, se fosse por ele mesmo, somente pelo rei Josafá, mesmo diante de um grande exército qual ele tinha, que ele mantinha, se ele fosse contar com a força dele, certamente que eles teriam sido devorados pelo adversário. Mas ele colocou nas mãos da pessoa certa. E eu estou dizendo, eu quero nessa manhã dar um conselho para você. O que passou, irmão, não fica se culpando por isso. Não fica se achando a pior das pessoas. Coloca diante do Senhor. Não deixa que a depressão venha tomar conta de você, não. Coloca diante do Senhor. Deus certamente, Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar a solução para esse problema que foge à tua possibilidade, que foge às tuas forças. O Espírito Santo de Deus está mandando te dizer nessa manhã, coloca tudo diante do altar do Senhor. Ah, mas missionária, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu aprontei. O Senhor já havia me falado, mas ainda assim eu teimei contra o Senhor. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor Ele não está aqui para te acusar disso. Ele está te dizendo, coloca Ramonderebassou, Inibiassub, Amandarabassai, coloca diante do meu altar. O Senhor está te dizendo nessa manhã. E deixa que Ele te dará a resposta. Ele te dará a solução. O povo de Judá foi poupado, porque o Senhor pelejou por eles. E é Ele quem vai pelejar pela sua causa. Então seca as suas lágrimas nessa manhã. A solução para a sua causa. A resposta para a sua causa. Não tente agir com a sua própria força, não. Guarde a sua força, os seus esforços para recolher os despojos. Pois Deus vai entregar nas tuas mãos, amém? Receba essa palavra da parte do Senhor. E vamos orar, irmão. Vamos colocar agora a nossa causa diante do altar do Senhor. Amém? Pai querido e amado, unindo a minha força, meu Pai amado, com a força da tua serva, Pai, em oração, colocamos, ó Pai amado, diante de ti esta causa. Causa esta, Pai, que foge às nossas forças. Foge, meu Senhor amado, aleluia, a nossa possibilidade. Por isso é que nós estamos colocando diante de ti. Pedimos a ti perdão, Pai, por ter se precipitado, por ter, muitas das vezes, Pai, agindo de uma forma contrária ao que o Senhor havia falado, para que nós viéssemos agir. Por isso nós te pedimos perdão, Pai, e colocamos agora esta causa, Senhor, nas tuas mãos, porque assim como o Senhor pelejou pelo rei Josafá e por todo o povo de Judá, Pai, o Senhor peleja por nós, Pai. Peleja, meu Senhor. Entra nesta peleja, Pai, porque de nós mesmos nós não temos força. Por isso é que nós estamos entregando, Pai, nas tuas mãos. E te pedimos ainda nessa manhã, nos fortalece, porque eu creio que são muitos despojos que nós vamos buscar. Muitos despojos, Pai, nós vamos recolher. Meu Pai, tudo isso é para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Receba, minha amada, nessa manhã e tome posse dessa palavra. Amém? Tome posse do que Deus está entregando nas tuas mãos nessa manhã. E quando você estiver orando, eu te peço, me ajude em oração, irmão. Me ajude em oração por este canal. Amém? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração.